Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Eu tenho visto o Ramon tá ajustando ali aquele duplo bíceps, né, de frente. E justamente porque ele coloca um pé para frente, joga um pouquinho a cintura para o lado e ele perde um pouquinho aquele aspecto que é cobrado, né, na Classic. Mas o que você acha esse ano, pelo que você tem acompanhado aí? Ramon, Chris Banter, vamos colocar num top 3 aí. O que você acha? Tipo, primeiro assim, cara, eu acho que... André Pierin, especialista em poses, ele comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Tá. Tipo, primeiro assim, cara, eu acho que até o Carlos Analister, né, falou isso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que ele falou é em relação a pedir feedback pro árbitro, o que ele acha. Porque, querendo ou não, é o cara que julga, né? Sim. Vejo, todo mundo tava falando pro Zanca colocar a pose tríceps como a clássica favorita, ele colocou, o árbitro não gostou, né? Então a primeira coisa seria isso. Só que a questão é a seguinte, veja, o Ramon posar totalmente de frente, deixou o dorsal dele, vamos dizer, um pouquinho mais saliente, a cintura tá fina, e as ventre das pernas ficaram um pouquinho... Só que, tipo, acontece, ele ganhou um pouco de frame nisso, ganhou, mas aquela lateralizada, a jogada da perna, deixava uma pose com grau um pouquinho estético, e aí você vai ter de menos a mais, ó um Eric Wildberg, o quanto que torce, ó um Dabu, o quanto que torce. Então a grande questão seria o seguinte, será que ó o Urs, quanto que torce? Porque ou o cara vai brigar no palmo a palmo pelo frame posando de frente, ou ele faz algum elemento na pose que remeta a Classic, como era o Huff Diesel, por exemplo. Então a pergunta seria, que será que o árbitro vai preferir? Tipo, a estética do bonequinho com a jogada do quadril, com a perna, ou o frame desse jeito? Não dá pra saber. Sim. Entendeu? O que vai acontecer. Por isso que era bacana se tivesse algum lugar que mostrasse o que é cobrado naquela pose. Porque se a pose é duplo bíceps de frente... Mas aí que tá, irmão, ó. Como a Pro League chama de show, ela não vai convencionar isso. A IFBB, que ela chama de esporte, então ela tem que regularizar. Então a IFBB, os dois não podem rodar o quadril, tem que ser padronizado, porque como é que você vai comparar um esporte que... Já o show, você que mostra. Então vamos lembrar que o árbitro, ele tá ali naquela consubstanciação de quem que é o, digamos, o volume, junto com a simetria, com a proporção, com a definição, e tudo isso junto é o que a gente chama de linha. Só que se algum desses critérios está sobrando, ele não vai poder escolher a linha. Então é por isso que um Big Ramy todo quadrado, mas visivelmente maior, ainda seco, não tão proporcional, mas dentro ganhava de um cara como o Rafael Brandão, que tinha a linha, mas tinha um critério que estava faltando, entendeu? Então, tipo assim, a Classic, a ideia de você ter um limite de peso é justamente para você bloquear um pouco o volume, para você poder julgar mais pela estética, mas mesmo assim, quando o cara sobra no volume, ele vai acabar ganhando. Então a grande pergunta é, só que a Classic, ela permite que um cara que seja bem menos volumoso, só que mais estético, esteja na frente de um outro cara mais volumoso, ela permite. Então, coisa que as outras categorias não permitiriam. Mas tem algumas coisas que deveriam ser, assim, mais claras. Por exemplo, no duplo bíceps de frente, é obrigatório ou não a fazer o vácuo? Entendeu? Eu já vi árbitro falando que ele avalia, ele dá o mérito para o atleta que faz o vácuo. Para o que não faz, nem pega. E eu já vi outros que não ligam para esse critério. Vamos lá. Então o árbitro, tipo, ele julga pela largura do frame, pela silhueta, pela envergadura e pelo preenchimento interno que essa envergadura tem em relação à separação e anatomia muscular. Se a gente for perceber bem, o Chris Banse, tipo, ele tem mais largura na pose costas, mas ele tem uma anatomia menos evidente que o Ramon. Você olha, por exemplo, o deltoide posterior do Ramon, todos os feixes, você olha o próprio romboide. Então o Ramon, apesar de ele ter uma silhueta menor, ele tem muito mais preenchimento que está circunscrito dentro dessa silhueta. Então acho que vai de cada árbitro. Por exemplo, na minha visão, o que acontece? Às vezes o cara faz um vácuo, aparece a costela, mas fica sem aquela impressão de músculo, porque quando o cara tem um vácuo e mesmo na negativa o abdômen fica recortado, fica legal. É verdade que o vácuo, toda vez que você está com o ângulo externo-costal aberto, que tem aquele triângulo, existe uma melhor ativação do dorsal aqui no serrátil anterior, isso é verdade. Então, onde você olhar aquele triângulo ali,
você vai ver um dorsal melhor no cara. E outra, quando você faz o bracing, na maior parte das vezes, você perde essa... Só que, vamos dizer assim, quando o cara é muito grande, ele tem largura para dar e prender, ele pode fazer um duplo bíceps, tipo under jacket. Ele faz um duplo bíceps contraindo. E tem alguns atletas que, né, a hora que vai contrair o abdômen, ele não perde dorsal, como era o Dexter Jackson, por exemplo. Sim. Eu acho isso interessante porque quando você pensa na anatomia muscular, essa questão da costela, é porque o latíssimo tem inserção nas costelas 10 a 12. Então, quando o cara faz a ativação do externo costal, do externo costal, isso, ele consegue reposicionar na anatomia mesmo do latíssimo, porque tem uma conexão anatômica, né? Então, só que o que eu já ouvi falar, que eu acho que talvez eu já ouvi falar de diversos árbitros, não adianta fazer vácuo e sumir o gomo. Isso. Então, eu acho que a questão, né, André, do vácuo não é essa, né? Uma das formas, assim, é que tem aquela coisa, existe a definição e a profundidade da separação. Então tem muito atleta que só aparece o abdômen bem rasinho a hora que a pele dele tá com menos de 5 milímetros. E existe aquele atleta que tem aquele gomo grande, estouradão, que até engana, que o cara tem até uma dobra de 9, 10, e só que esse cara sobe no palco achando que tá definido e ele fica liso perto dos outros, tá? Então existe a definição e a separação muscular. Quando o atleta, o que o pessoal tem feito muito é assim, imediatamente antes de fazer o vácuo, você faz o bracing. Então pode ver, antes do cara fazer, ele contrai o abdômen, tira todo o ar, e aí, se você fizer o bracing, né, contrair o abdômen, e imediatamente depois você for para o vácuo, fica aparecendo. Fica com os gomos aparecendo. Exato, acho que é isso, porque muito atleta quando faz aquele movimento ali da musculatura respiratória, perde totalmente o aparecimento do abdômen. A Kênia falou pra nós aquela vez que para ela, vácuo ou não fazia nenhuma diferença. É que é muito louco, né, irmão? Porque assim, o vácuo, se você 10 anos atrás, 15 anos atrás, se você chegasse numa pose de abdômen e fizesse vácuo, ou até sumisse, você ia falar pro cara, eu quero ver músculo, isso aí é coisa isso aí é coisa de fakir, de professor de yoga. Só que olha que louco, o vácuo, o que era o vácuo? O vácuo é um tratamento para um problema estético que era o abdômen dilatado. Sim. Começou a passar o tempo, o vácuo se tornou algo desejável para alguns árbitros. E assim, na IFBB, por exemplo, existe uma pose que é vácuo abdominal, que eles pontuam primariamente ali o vácuo mesmo. Sim. E tem alguma pose que é pedida na NABA, por exemplo, que não é cobrada na NPC? Não, mas na IFBB existe, por exemplo, a expansão de dorsais, tem que ser com os dois pés paralelos, e já na NPC você pode colocar a mesma base da duplo bíceps, que é com uma perna para trás, que é geralmente o que eles fazem. Assim, sabe? Só que você fugiu. Fugiu, não falou? Vamos falar a classificação da classe. Não, assim, ó, eu acredito que